acabei de ler O Jardim Secreto e, para mim, esse livro trata essencialmente sobre crenças limitantes. Os personagens do livro não são definidos necessariamente sobre o que eles são, mas sobre o que eles acreditam que eles são dentro da trama. A Mary, por exemplo, cresce sendo uma criança ignorada, deixada de lado e tratada como um tipo de incômodo. E isso molda diretamente o comportamento da personagem durante o livro. Então ela se fecha, ela se torna uma pessoa mais introspectiva e ela deixa de ter compaixão com as outras pessoas. Mas o Colin é o caso mais evidente desse livro, porque ele acredita que ele é fraco e que ele vai morrer cedo, porque é isso que dizem para ele desde o momento que ele nasceu. E isso constrói toda a identidade dele em torno dessa ideia de que ele é fraco, de que ele é incapaz, de que ele é doente, que ele vai morrer cedo. Então ele vive com medo, ele vive com ansiedade, com dependência, mas não só por ter uma condição física, que na verdade ele não tem, mas porque ele foi educado a se enxergar como um incapaz, educado a se enxergar como uma pessoa fraca e que tem uma doença invisível. E o jardim do livro, ele funciona justamente como um tipo de metáfora. O jardim é chamado de morto e de abandonado, e isso é confirmado como um tipo de crença. Mas quando alguém decide cuidar desse jardim, o que muda não é a planta, mas é a expectativa. E essa mudança altera o comportamento consequentemente, né? Então gera um tipo de resultado. E o livro ele deixa bem claro que romper com crenças limitantes não é uma tarefa fácil e muito menos uma tarefa confortável de se fazer. O Colin só melhora, por exemplo, quando ele é obrigado a questionar a própria identidade. Isso com certeza gera muita resistência, gera raiva, gera medo, gera muita confusão mental. As crianças tinham dificuldades reais e eram vistas de um certo modo, e isso passou a confundir elas com quem elas eram de verdade e do que elas eram capazes de fazer. E a transformação só acontece quando elas param de repetir narrativas impostas a elas e passam a construir a sua própria identidade a partir da visão que elas têm de si mesmas e do que elas acreditam que elas são capazes de fazer. É um livro infantil só na forma, porque no conteúdo é uma crítica direta a esse poder destrutivo e também bastante transformador das críticas que a gente aprende a repetir durante a vida sobre nós mesmos sem se questionar.